Ano pré-eleitoral. Divulgação de pesquisas de intenção de voto, balões de ensaio e muito oportunismo. É isso que acontece em todo ano pré-eleitoral. E esse vídeo é justamente para a gente falar um pouquinho mais sobre o que o ano pré-eleitoral significa verdadeiramente para as eleições do ano seguinte. O papel do ano pré-eleitoral é servir de campo para análise de viabilidade de nomes que vão disputar algum cargo eletivo no próximo ano e também para maximizar a imagem daquelas pessoas que pretendem se lançar à busca de votos na próxima eleição junto ao seu público-alvo. E como isso acontece? Você está percebendo que agora tem pululado nas redes sociais e na mídia tradicional pesquisas de intenção de voto. Fulano, se fosse hoje a eleição, seria eleito, passaria para o segundo turno, isso e aquilo. Na verdade, essas pesquisas que acontecem com tanta antecedência, tão fora do contexto eleitoral, elas têm basicamente nenhum reflexo de fato nas urnas. Por quê? Porque elas não medem a intenção de voto. Intenção de voto só existe quando há de fato a proximidade com o pleito. Fora disso, o que essas pesquisas medem e o que é veiculado sem muito esclarecimento é o recall que alguns nomes têm junto ao eleitorado. Então é óbvio que nesse momento, fora do contexto de campanha, onde o cidadão não está pensando em quem vai votar de verdade, se alguém lhe perguntar em quem você votaria, o natural é que ele fale o nome do político que está mais dentro da sua lembrança, dentro da sua memória. E é justamente nesse momento que essas pesquisas começam a ganhar mediatização, porque de fato elas atraem a atenção das pessoas, elas geram debate, elas também servem para fazer aqueles tradicionais balões de ensaio, que é quando você lança o nome de alguém para verificar se tem aderência. Ajudam também a perceber, isso sim é importante no ano pré-eleitoral, quem tem muita rejeição, em quais grupos sociais aquele fulano ou aquela fulana tem mais rejeição. Então o ano pré-eleitoral ele serve basicamente para você fazer um campo analítico. Quem tem viabilidade, quem não tem viabilidade, quem tem muita rejeição, quais grupos sociais rejeitam, de repente por que rejeitam, para que no ano eleitoral você já consiga sair com uma campanha mais bem arquitetada e melhor estruturada. Né? É muito complicado alguém ganhar uma eleição deixando para fazer campanha ou para tentar entender o contexto político somente no ano eleitoral. Isso é basicamente impossível. Se a gente pensa principalmente em grandes campanhas, né? Campanhas para cargos de grande monta, Senado, governo, presidência. Cargos de repente menores você tem aí, até porque o contexto, a circunscrição é menor também, você consegue ter uma análise mais simplificada. Agora, cargos que demandam muito voto, eles são complexos, você precisa fazer uma análise mais a fundo. Portanto, essas pesquisas que estão sendo publicadas aí quase que semanalmente por vários institutos, isso em nível nacional e também nos níveis regionais, elas funcionam para mostrar para os grupos políticos se o seu candidato é viável ou não é viável. A gente já pôde perceber aí, ultimamente, que alguns nomes que tentaram ocupar grande espaço, né, fizeram grandes balões de ensaio e já foram totalmente queimados. Né? Dória é um exemplo clássico, Luciano Huck é outro exemplo também. Então tem aquelas pessoas que têm, às vezes, interesse em, de fato, disputar um cargo eletivo em nível nacional e em nível regional também, e vai usar esse momento para ver se há chance ou não. E aí atrair o apoio de grupos sociais, atrair o apoio de financiamento também, de grupos políticos, para que no próximo ano possa colocar a sua campanha em ação. Agora, também acontece nesse momento, né, no ano pré-eleitoral, os oportunismos. São aqueles cidadãos que aparecem do nada, que tem nada a ver com política ou tem nenhuma chance de fato de vencer uma eleição por N razões, mas que aproveitam, né, desse momento de foco da grande mídia para se promover. Promover a si próprio, promover o seu negócio, promover a sua área de atuação e, de fato, ganhar ali uns 15, 20 minutos de fama se valendo do contexto político. Né? O tal do Dr. Rei, para mim, é um exemplo clássico de um oportunista que sempre busca, no momento eleitoral, chamar atenção para si próprio. Né? Uma pessoa que, politicamente, não tem o mínimo de bom senso para merecer o voto de alguém. Então, é uma figura caricata que está se valendo disso como um palco, que é o que ele faz, efetivamente. Portanto, não se preocupe e nem fique extremamente entusiasmado se o candidato que você gosta, nesse momento, aparece como o bambambam das pesquisas. Se vai ser eleito, se não vai ser eleito, ainda é muito cedo para falar. Agora, é bacana observarmos todo o cenário para, de fato, entendermos como é que acontece a dinâmica por trás do jogo. Né?
quem consegue aglutinar partidos, quem consegue aglutinar apoiadores, quem consegue atrair de fato os holofotes da mídia para se fortalecer enquanto possível candidato. Se a pesquisa de hoje não reflete o que vai acontecer nas urnas, ela é muito útil para reforçar na cabeça das pessoas quem tem potencial de vitória. E isso acontecendo frequentemente até o ano da eleição, pode, com certeza, favorecer aquela pessoa que fica o tempo todo ali no topo das intenções de voto. Que aí é uma questão de voto útil que a gente vai falar no próximo vídeo, tá certo? Nesse momento, ano pré-eleitoral, o que é importante a gente entender é um grande campo de análise. Serve para perceber-se viabilidades, inviabilidades e atrair a atenção da mídia para ganhar exposição. Trabalho de recall, trabalho de fixação de marca.